Pra quem não me conhece, oi, eu sou Martina Giovanetti, estudante de Relações Internacionais, e hoje a gente vai reagir a uma coisa que vocês gostam pra caramba aqui no canal, que é Leon e Nilce. Galera, hoje vai reagir ao Leon e a Nilce falando sobre essa batalha comercial dos chips Estados Unidos e China. Pra quem não sabe, o Leon é formado em Relações Internacionais, então eu gosto de ver os vídeos deles. Eu até citei recentemente o Leon em um vídeo meu, então eu gosto pra caramba. Mas antes, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta chip aqui embaixo pra eu saber que você tá prestando atenção. Pra quem ainda não é apoiador, você sabia que no meu Apoia-se você tem direito a um grupo do Telegram comigo diretamente pra falar como diretamente, que nem sempre eu consigo ver as DMs de vocês, infelizmente, mas no grupo eu respondo tudo. Lá no grupo eu também faço indicação de livro, série, filme pra galera assistir no final de semana, ler no final de semana. Também tem podcast exclusivo, tem pílula de RI, para que eu te ensino conceitos básicos de relações internacionais para você aprender. Tem também as lives na íntegra e, nomezinho no final do vídeo nos créditos, pô. Sem mais delongas, vamos começar. Com a matéria Ars Technica, China atinge os Estados Unidos com proibição de minerais essenciais usados para a fabricação de tecnologia. A China vai limitar o acesso dos Estados Unidos, você vai ter que fazer um registro e coisa do tipo, a matérias-primas que se usa para semicondutores e também para outras coisas de alta tecnologia, tá? O que acontece? Isso foi uma retaliação que a China está fazendo, a adição que o governo americano fez de 140 empresas, a chamada Entity List, que é uma lista de sanção a empresas do governo americano, que limita os negócios que essas empresas podem fazer com empresas americanas e outras coisas também, tá? Então não é ainda ao Trump isso. Eles estão fazendo já uma coisa que já está rolando no Biden. Sim, não, o Biden não mudou a postura do Trump. O que acontece é, o Biden, claro que você teve os anúncios do Trump que não ajudam muitas coisas, tá? Sim. Mas o Trump começou essa guerra comercial com a China. No primeiro mandato dele. Levantou o custo de importação de várias coisas, máquina de lavar, as placas de vídeo subiram de preço, coisa do tipo. Foi um negócio de aumento de produtos vindos da China, teve várias coisas. O Biden não mudou. Tá, então a gente vai falar que essa política comercial com a China é uma coisa bipartidária nos Estados Unidos. O Biden não só mudou, como piorou. É uma política americana, tanto democratas quanto republicanos. É claro que Perfeito. nenhum democrata tá falando aí de aumentar em 100% as barreiras e coisas, tipo essas coisas que o Trump jogou aí pra frente. Do Trump, né? Mas o negócio essa política de combate comercial à China começou com o Trump e o Biden deu continuidade. E ele fez isso e a China vai responder agora, retalhar, com a limitação do acesso a determinados materiais raros. Essa semana, o podcast do galera do Apoia-se, né, exclusivo, foi sobre o que aconteceria com o Brasil caso a gente sofresse sanções como Cuba e Venezuela sofreram, né? E uma coisa que eu disse nesse podcast, e cabe aqui também, é que o impacto que determinada sanção, determinada taxação, determinada limitação que os Estados Unidos ou que qualquer outro país faça a você, o impacto disso vai depender diretamente do seu poder de resposta. O que realmente importa não é a quantidade de sanções, e sim a capacidade que aquele país tem em responder. Então, os Estados Unidos podiam aplicar sanções que fosse a China. Eles não teriam força para manter isso, não teriam força nem mesmo para aplicar isso na prática, porque os Estados Unidos dependem muito da produção chinesa de diversos bens de consumo, e a China tem uma capacidade de devolver isso na mesma moeda muito grande. Então os Estados Unidos iam acabar só se ferrando. E é por isso que eles não taxam a China, assim como eles taxam a Venezuela, como eles taxam Cuba, como eles taxam a Coreia do Norte. Porque eles sabem que a China tem poder de resposta muito amplo, né? Não só na questão de produção de bens internos, como também na diplomacia e na relação que a China tem com o resto do mundo. Que são usados em indústria de alta tecnologia. Para você ter uma ideia, isso daqui, a estatística para 2022, isso continuou nos outros anos, inclusive aumentou na China, se não me engano, eles chegaram aqui a 240 toneladas, que é a produção que eles chamam de Rare Earth Materials, materiais raros da Terra. Várias coisas que você vai usar em várias indústrias, incluindo na indústria de tecnologia e tal. E aqui está a produção por país. A China concentra 70% dessa produção. Nossa, que bizarro. Os Estados Unidos vem em segundo, 14%. Mas 70% é na mão da China, e a China, inclusive, exporta para os Estados Unidos. Então, Sim. Nessa guerra comercial dos Estados Unidos com a China, é isso que a China escolheu agora para poder limitar esse tipo de coisa. Por que a China escolheu para doer nisso? E aqui é uma leitura que eu estou fazendo, tá? Não que seja de fato isso, mas é que os Estados Unidos,
eles estão tentando dar um boost na indústria de produção de semicondutores locais deles, tá? Semicondutor localmente. Por quê? Os Estados Unidos é extremamente dependente hoje de produção externa dos parceiros dele, principalmente do Sudeste Asiático, para essa produção de processadores. A gente está falando aqui de processadores de alta tecnologia, desde celulares, mas também coisas para segurança, computador e coisas do tipo, servidores e tal. E no governo Biden, os Estados Unidos criou a tal da Lei CHIPS, né? Aqui tem um cronograma direto dela, mas seria um estímulo, se eu não me engano, aqui no valor de 52 bilhões, eu não sei se foi revisado, para pesquisa e desenvolvimento de semicondutores nos Estados Unidos. Semicondutores, a gente está falando de várias coisas, tá, gente? Não é só processador. Processador é muito importante, mas tem outros também. Você tem os seus semicondutores de memória, né, que é o RAM do seu computador, seu SSD e coisa do tipo, que isso é importante também. Você tem outros tipos também, que são os chamados processadores analógicos, que são sensores e tal, que tem empresas nos Estados Unidos que fazem, tipo a Texas Instruments e tal. O americano estava apanhando muito nessa área e eles estão tentando trazer mais essa produção para dentro dos Estados Unidos, porque hoje eles dependem muito de países como Taiwan para fazer isso. E o grande problema de Taiwan, a gente vai falar disso daqui a pouco, é porque está do lado da China e é uma região de disputa. Então, os Estados Unidos começou... Vamos lá, essa disputa que ele vai falar provavelmente é do Mar do Sul da China. Mas o que eu ia dizer? Um dos grandes problemas dos Estados Unidos hoje, e que a gente falou disso no último vídeo, o Leon citou isso e eu acho muito justo. Os Estados Unidos agora, ele entendeu que ele não vai ser mais o por muito tempo, sabe? Tipo assim, ele tá perdendo dinheiro, ele tá perdendo influência, ele tá perdendo importância, ele tá perdendo capacidade de destruição do sistema internacional, basicamente. O que ele vai começar a fazer cada vez mais, né? Primeiro, tem que continuar tentando se igualar à China em todos os âmbitos possíveis. Segundo, começar a negociar o poder para ver se ele consegue se manter como um dos primeiros. Então, ao invés de se manter como o primeiro, ele quer se manter como um dos primeiros. Então, negociar aí esse primeiro lugar com a China e com a Rússia para ele não ser completamente amassado, entendeu? E um dos planos da China, dessa produção de chips, né, e desses materiais, isso está nos planos quinquenais da China e tudo mais. É um plano que vem aí desde a década de 70. Só tende a aumentar. Então, acho que os Estados Unidos estão sentindo o peso disso cada vez mais. E a China só está querendo deixar isso extremamente claro. Tipo, nós não vamos dar para trás, não adianta. Interessante. Só distribuir dinheiro para um monte de empresa. Inclusive, a administração do Biden está correndo agora para acabar de distribuir tudo antes do Trump assumir. Aí várias empresas receberam. Você tem a Intel recebeu uma grana, você tem a TSMC, que é a empresa taiwanesa que fabrica a maior parte das coisas, a gente vai falar dela agora. Ela recebeu uma grana para montar uma fábrica nos Estados Unidos. A Samsung também, eu não sei se foi parte desse ato aqui, mas já tinha recebido uma grana do governo americano para expandir e construir bases de produção nos Estados Unidos. Várias outras empresas, aqui tem todo um cronograma. Os Estados Unidos está correndo atrás disso, porque principalmente na parte de... Eles estão perdendo em muita coisa, mas principalmente na parte de processadores lógicos, de alta tecnologia, eles são muito dependentes de Taiwan. Aqui nós temos Taiwan. É uma ilha. A China tem uma reivindicação sobre ela. Ninguém questiona de fato essa reivindicação, mas a galera deixa a independência de Taiwan cozinhar no banho-maria, tá? A gente pode entrar em detalhes sobre Taiwan algum dia. Tem uma política da China única, que inclusive, pelo menos no papel, os Estados Unidos respeita, mas também apoia a independência de Taiwan. É uma coisa bem complicada. É uma área bem cinza. Eles não podem apoiar diretamente, porque senão a China amassa eles na porrada. Então eles só ficam tipo... Taiwan, nossa, vocês são tão legais. O problema é que desde a década de 80, Taiwan começou a investir pesadamente na fabricação de semicondutores e eles têm a principal empresa de fabricação de semicondutores. Hoje, semicondutores, estou falando de tudo, é chip, tá, gente? No mundo, que é a TSMC. A TSMC hoje produz 90% dos chips mais avançados. Quando eu falo chip mais avançado, é tudo. É o chip que tem no seu iPhone, o chip que se você tiver em um Galaxy S, um Snapdragon 8 Gen 1, G2, G3, A18, A16 Pro, enfim, o último, A18 Pro da Apple, todos esses processadores. Se o seu computador tem um processador da AMD, provavelmente foi feito por eles também. As novas placas de vídeo da NVIDIA que estão movendo agora a indústria da inteligência artificial, as GPUs, tanto as de gamers quanto a galera da GPUs também e tal, são feitos aqui. Porque a maior parte das empresas hoje, com raras exceções, que fazem processadores, elas não têm fábrica, elas só fazem o design, precisam de alguém para fabricar. A Apple, que está fazendo agora a série M, não fabrica o processador, ela faz o design, precisa de alguém para fabricar, é a TSMC.
Os processadores A dos iPhone, a Apple faz o design, não fabrica, quem fabrica é a TSMC. A AMD, concorrente da Intel, ela não faz processadores. Antigamente fazia, mas vendeu. Atualmente ela só faz o desenho, o design, quem fabrica é a TSMC. A Intel ainda é uma empresa que funciona igual as empresas de antigamente, que tem fabricação e design. Ela ainda faz isso. Embora essa linha Core Ultra 200 desse laptop aqui da Intel, ela é basicamente toda feita pela TSMC, porque eles não estavam com uma tecnologia que conseguisse competir. E o grande problema é que existe uma tecnologia chamada EUV, que é a tecnologia que você usa, Extra Ultraviolet, ultravioleta extra, eu acho, uma coisa assim, que você usa para fazer esses processadores mais avançados, que só 3 lugares no mundo tem. Taiwan, a TSMC, a Coreia do Sul tem, Com a Samsung, tá? Os processadores Exynos da Samsung tem essa tecnologia, e também os Estados Unidos com a Intel. O problema é que a Intel está em crise, a tecnologia dela, apesar deles terem acesso a isso, ela não está bem desenvolvida. Um pouco atrás da Intel está a Samsung, que está com problema agora também, mas acho que não tão grande quanto a Intel. Embora esteja numa parcial crise também na parte de semicondutores dela, inclusive mudaram a liderança recentemente. Então, o único lugar que está funcionando redondo é Taiwan. Então, 90% dos processadores são feitos aqui. Por que só os 3 têm? Porque tem uma empresa só na Holanda, que chama ASML, a ASML é exatamente, que consegue fazer essas máquinas que fabricam os processadores com essa tecnologia, e essa empresa só vende para os 3. E aí que está um dos grandes problemas da China. Os Estados Unidos proíbem que vendem para a China. proíbe a empresa holandesa de vender para a China. Os Estados Unidos proíbem a empresa holandesa de vender para a China. A loucura é essa. Exato. Quem paga a festa escolhe a música, né? Porque várias coisas. Você não vai contra os Estados Unidos, porque o jeito que a ASML fabrica as máquinas dela são essas máquinas aqui, gente, que fazem os processadores mais avançados. É um treco extremamente difícil de se fazer. Sofisticadíssimo, né? Contanto que, se uma empresa compra uma máquina deles, a empresa tem que pagar para eles terem um técnico na fábrica. É um treco muito doido. Contanto que até essas empresas que compraram a Samsung e a TSMC e a Intel viraram investidores também da ASML. É a única que consegue fazer isso. E não pode vender para a China. Os Estados Unidos não deixam. Por quê? O jeito que a ASML faz a máquina é que eles terceirizam todos os processos. Se tem uma empresa que pode fazer uma parte melhor, para que eles vão fazer? Eles terceirizam. Então tem várias partes que vêm dos Estados Unidos. De Então empresas monta americanas. tudo, né? E obviamente você não vai ficar contra o governo americano, que cria uma série de problemas. Você não quer entrar na Entity List, basicamente. Então a China não tem. Isso é um grande problema para a China, porque a tecnologia mais avançada que eles têm eles não têm a EUV, eles têm UV, tem Ultraviolet, que é a tecnologia anterior, que não consegue fazer processadores tão avançados. É o grande problema agora da Huawei, porque a Huawei era para ser a Apple da China. Estava avançando pra caramba. Os Estados Unidos colocou na Entity List, tá? Eles não podem comprar essas máquinas da ASML e eles estão ficando para trás. Contanto que os processadores deles, que eles fabricam na China agora, são bem defasados em termos de eficiência em relação aos processadores que a gente está vendo saindo de Taiwan. São muitos assim. Eles estão no que seria equivalente a uma tecnologia de 7 nanômetros. E aí você vai entendendo a tensão do negócio. E enquanto ali, Taiwan ele já está produzindo 3. Você vai entendendo por que o negócio é tenso. Isso. E já é uma região muito tensa, porque ser uma região que em um espaço muito pequeno tem Japão, Taiwan, China e Coreia do Norte. O Mar do Sul da China é um lugar que tem muita disputa de território, tá, marítimo, muita disputa de território terrestre ali nas penínsulas ali, e tem toda a tensão China e Taiwan, mais Coreia do Norte, e os Estados Unidos quer a todo custo impor a sua influência naquela região. Consegue? Consegue. Como? Coreia do Sul e Japão. O que ele está tentando fazer é fazer a mesma coisa com Taiwan. Pode fazer diretamente? Não pode. Por quê? Porque senão a China amassa eles na porrada, como eu já disse antes. Porque a China não abre mão de Taiwan de jeito nenhum. Mas, China, por que a China não abre mão de Taiwan? Vocês não estão vendo? Entendeu? Isso perde muita coisa. O mercado de AI, tem vários problemas que você começa a criar para você, tá? Para o seu país. E qual que é o problema? Voltando aqui, por que os Estados Unidos faz o Chip Act? Porque China tem reivindicação em cima de Taiwan, porque eles consideram Taiwan uma província rebelde. Embora Taiwan funcione como um país independente da China, tem própria legislação, moeda própria, governo próprio, constituição, tem tudo próprio. Não é considerado um país independente. Própria, governo próprio, coisa do tipo. Poucos países no mundo reconhecem a soberania de Taiwan, né? E mesmo Taiwan não reivindica independência.
É muito engraçado. Aqui, por exemplo, se você pegar dentro do consulado, como é que é? Eles não têm consulado, eles têm centro de não é um cooperação consulado. cultural, uma coisa, não pode chamar de consulado. Porque Consulado não é um país. Mas lá dentro, emite passaporte, emite visto pro passaporte, Foi lá, a entendeu? gente teve que tirar o visto para ir para Taiwan. Para ir para Taiwan, você não pede visto pro governo chinês, você pede pro governo taiwanês. Taiwan é um país? Não. As coisas não são preto no branco no mundo, não, meus amigos. Eu posso fazer um vídeo explicando isso, é que basicamente você teve a Revolução Comunista na China, tá? E o governo anticomunista, o Kuomintang, ele perdeu pro comunista e se Partido Nacionalista. exilou em Taiwan e formou um novo governo lá. E a descendência desse governo é que atualmente gere Taiwan. Só que eles fizeram esse investimento estratégico, isso foi uma decisão do Estado de Taiwan, tá? Eles financiaram metade do dinheiro da criação da TSMC e fizeram pressão nas pessoas de negócios, nos negócios de Taiwan, coisas do tipo. Porque eles precisavam de algo para barganhar. Eles não têm arma nuclear. Eles não têm território suficiente. Eles não têm população suficiente. Eles têm desvantagem geográfica muito grande. Eles precisavam de algo para barganhar, para manter a sua independência entre muitas aspas, né? Porque, de novo, como eles falaram, eles não reivindicam a independência. Quando eu digo independência, é independência de tomada de decisão, sabe? Ser capaz de criar moeda própria, economia própria, governo próprio, enfim. Eles precisavam de algo para barganhar. E eles investiram na tecnologia e, obviamente, algo deu certo. Resto. É um negócio bem bizarro. Criaram a tal da TSMC. E aí criaram uma dependência do Ocidente. Porque eles não fizeram para concorrer com os Estados Unidos. Antigamente, toda empresa que fazia semicondutores, tinha o processo de fabricação, era assim, fabricava e desenvolvia. A TSMC falou, não, a gente não vai desenvolver, a gente vai fabricar para os outros. Os americanos mandam o design deles, a gente faz aqui mais barato, mais rápido, com maior garantia. Aí qual que é o problema? E porque isso tem um interesse nacional de defesa também, porque você torna o americano dependente. Agora os Estados Unidos, acima de tudo, tem um interesse na China não tomar Taiwan. Porque agora, se a China pega Taiwan... Pega tecnologia... Não só Não é nem que a China não vai pegar Taiwan, porque tecnicamente é deles. Não tem como você pegar alguma coisa que é sua. Só que a China, com o objetivo de não começar uma guerra, não impõe diretamente uma influência do Estado em Taiwan, mas também não vai ficar independente, sabe? Tipo assim, eles também deixam isso extremamente claro. Em 2023 ou 2... Acho que foi 23, eu fiz até um vídeo no TikTok que tem uma bela viralizada. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, secretário do Estado, um negócio assim, visitou Taiwan. Isso deu uma merda. Foi uma tensão geopolítica absurda. Porque não pode, cara. Não pode. Como assim? Você vai visitar Taiwan? Não, peraí. Calma aí também. É meio que reconhecer que é um país independente, né? Dependência dos Estados Unidos a partir de microprocessadores, só que é o jeito da China ter acesso a essa tecnologia. E aí, só pra deixar claro, tá? O que eu tô querendo dizer com isso? Vamos lá. Vamos supor que, claro que aquilo foi uma revolução, foi toda uma lógica de mudança de governo, mas só para um paralelo, guardadas as devidas proporções, pensem como se eleição de 2022, o Lula ganhou, Bolsonaro perde, aí o Bolsonaro se revolta que perdeu, vai para Fernando de Noronha e fala que agora lá é um país dele, ele cria moeda, cria governo próprio, cria não sei o quê, e aí fala que o Brasil tem que abrir mão daquele território. E não só isso, não só tem que abrir mão de Fernando de Noronha, como os Estados Unidos vai ter influência direta nessa independência. Vocês entendem que é uma coisa meio tipo, como assim? Sabe, uma coisa que meio absurda? Tecnologia mais avançada, porque tem um monte de fábrica em Taiwan. Eu faço essas máquinas da SML. A coisa vai escalando. Enfim, aí os Estados Unidos está desesperado com isso, por quê? Se dá um chabu aqui, uma guerra no Mar da China. Seu comércio com a Coreia do Sul e com Taiwan, ou seja, seu principal produtor, e vamos colocar seus assim... terceiro? Do jeito que a Intel tá, embora que aqui não esteja bom também. O seu maior... Minha caneca tá vazia, eu já ia tomar um café inexistente. Ó, parceiro, e sua principal alternativa estão fechados. Aí você precisa fazer processador. Por isso que eles estão agora pagando estão dando dinheiro, basicamente, para a TSMC fazer fábrica nos Estados Unidos, a Samsung fazer fábrica nos Estados Unidos, e as empresas que tem aqui
expandirem as fabricações, inclusive a Intel e outras empresas também, que não têm tecnologia de ponta, tipo a Global Foundries, mas você não precisa de tecnologia de ponta para tudo. Tecnologia de ponta para coisa mais avançada, mas o processador aí que provavelmente vai na sua geladeira, vai no seu carro, vai no seu míssil. Não precisa ser feito no que eles chamam de fotolitografia ou litografia, processo de fabricação mais recente. Não precisa. Então você pode mandar essa galera expandir. Tem mercado para isso tudo. Então esse que é o desespero. Por isso que as coisas não são tão simples assim, de chegar alguém e falar, eu vou taxar 100%. Calma lá, né? Desse jeito não. Você não consegue construir, esse que é o problema. Não dá para você simplesmente construir o potencial produtivo que outro país tem no seu. De uma hora para outra é impossível também, Inclusive, né? a TSMC tá com um problema sério de encontrar gente para trabalhar no negócio deles, nas fábricas deles, nos Estados Unidos. Porque se o mercado não é tão grande lá, É porque você não tem profissional, né? você vai para lá, não tem gente formada. Então, esse que é o jeito que a China tá usando para combater essa guerra comercial. Porque a guerra comercial não é só de tarifa, mas você tem proibição mesmo de tecnologia. Tipo, a NVIDIA tem placas que eles não podem vender na China. Tem uma série de coisas. Tem restrição, Porque a China pode comprar uma 4090, que é uma placa de game, e usar para AI. Eles não querem isso. Então, a 4090 que é vendida na China é nerfada. Tem, acho que 4090D que eles chamam. Tem isso e tem também essa guerra comercial de aumentar a tarifa. E tem as restrições. Como que a China vai responder? Vai responder criando problema. Eu não sei qual impacto que vai ter no se chama de, né, a lei de chip, é o ato de chip, Chips Act. E nessa produção de chip. Mas com certeza vai ter algum. E outras indústrias de tecnologia nos Estados Unidos vão sofrer também. É o jeito que a China tem de rebater. O lance é que ela tem muito bala na agulha, né? Tem muita munição pra rebater. É diferente, por exemplo, do Canadá. O Canadá não tem, entendeu? O Canadá tem 70% da economia A gente vai parar de atrelada. vender maple pra vocês, vocês vão ter que comer aquela calda de milho ruim pra caramba no café da manhã, tá bom? O Canadá depende muito mais dos Estados Unidos do que... Tipo, tem população pequenininha, não tem poder de barganha, entendeu? Aí tem que falar, Exato. ok, né? A gente vai vigiar mais as fronteiras e tal. É diferente a pegada, né? Gente, fantástico, né? Como sempre. Se inscrevam no canal de cortes deles, também vamos inscrever. Eu sempre falo pra vocês se inscreverem, eu nunca tô inscrita. Galera que tá assistindo no canal, por hoje é isso. Um beijo pra vocês. Curte esse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo. E o link pro Apoia-se, caso você queira interesse. Tudo bom? Caso você tenha interesse, tá aqui embaixo, beleza? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!